Então, vamos dar continuidade aí na nossa segunda parte de aula, tá bom? Precisamos compreender que o sistema imunológico, ele é um sistema imune, ok? E ele é de uma enorme ou de uma grande eficiência no combate de micro-organismos invasores do nosso sistema, tá? E aí eu preciso entender que toda vez que o nosso organismo ele for invadido por alguma bactéria ou vírus ou algum invasor, esse nosso corpo ele vai estar preparado para nos defender. Mas é só isso, professora? Não, não é só isso. Ele também é responsável pela limpeza, né? Ele é responsável pela limpeza deste mesmo organismo. O que seria isso? Retirada de células mortas, renovação de determinadas estruturas, rejeição de enxerto, ela é feita também pelo sistema imune, só relembrando, né, que a enxertia ela é feita toda vez que eu tenho um tecido desvitalizado, em que eu preciso trazer vida. Então, eu tento trazer um tecido extra para dentro desse organismo, mas o meu corpo ele precisa aceitar. Se o meu corpo não aceitar esse tecido, ele vai ocorrer a rejeição. E aí isso é feito pelo sistema imune, tá? E pela memória imunológica. Vocês perceberam que até a adolescência o timo ele tá ali fazendo o desenvolvimento de várias células de defesa, depois se diminui, né? E ele é responsável pela maturação. Mas, até então, o nosso corpo ele vai se adaptando, né? Recebendo vários tipos de invasores e criando memória, tá? Ele cria uma memória imunológica. Toda vez que eu entro em contato com o invasor, eu tenho uma memória imune. Também é ativo contra células alteradas. O que seria uma célula alterada? Toda vez que eu tenho a criação de um tumor, de um câncer, eu tenho uma célula alterada, você concorda? Eu tenho uma célula que se mutou, se diferenciou, e essa diferenciação vai trazer uma discrepância. E o sistema imune ele vai tentar regular. E muitas das vezes eu tenho o início de uma célula que é invadida pelas células do sistema imune, né? Que acaba centralizando ou fagocitando o invasor e acaba nem desenvolvendo câncer. Mas quando esse sistema ele fica deficitário, fica mais propício para o desenvolvimento tanto de adoecimentos por cânceres quanto de adoecimento por qualquer invasor, né? Tem vírus que ele adentra o sistema e não tem jeito, né? As células do sistema imune, galera, elas são altamente organizadas. Se vocês assistiram um material complementar, vocês vão perceber que as células elas agem como se fosse um exército organizado, tá? Cada tipo de célula ela vai agir de acordo com a sua função. Então, cada célula vai ter uma função específica no organismo. Eu passei um material complementar e nesse material ele tem um vídeo, eu tenho até um vídeo um pouquinho longo, mas eu assisti na faculdade, eu amei, tá? Porque dá para você ver exatamente a organização desse exército. Claro que é uma animação, né, galera? São células em funcionamento. Tanto é que eu coloquei também alguns vídeos realmente do que acontece dentro do organismo, né? A célula em funcionamento. Os glóbulos brancos agindo. Tá? Mas eu preciso entender que cada célula vai agir de acordo com a sua função. Algumas células elas vão ser encarregadas em receber ou enviar mensagens de ataque. Então, são células mensageiras, elas vão avisar que o corpo está sendo atacado. Tá? Outras apresentam um inimigo ao exército do sistema imune. Outras elas vão simplesmente apresentar, declarar, aqui está o invasor. Outras só atacam e matam, fagocitam, tá? Outras substâncias neutralizam os inimigos. Umas vão ser responsáveis por matar, outras vão ser responsáveis por neutralizar, parar, né? Então vai parar o quê? As substâncias liberadas pelo inimigo, ok?
E aí você observa que nessa outra figura, ó, os antígenos, né? Que são os produtos liberados pela bactéria, pelo vírus nesse organismo, né? E as células de defesa linfocitárias B estão indo para poder fazer o quê? Inibir, paralisar o crescimento ou então evitar com que haja adoecimento, tá bom? Esses são os nossos anticorpos. Preciso reconhecer as células do sistema imune? Sim, tá? Esse grande exército, ele funciona e atua com algumas células, né? Eu tenho a NK, que é uma célula específica, eu não vou falar de todas, tá, galera? Mas aqui estão todas as células do sistema imune, tá? Eu tenho a NK, que é uma célula específica, ela só é acionada quando todas as outras já trabalharam, tá? E não conseguiram matar o invasor, e aí o sistema imune, ele aciona as NKs. As NKs é como se fosse a artilharia. Ela vai chegar para matar, tá bom? Então, o sistema imune, ele só vai chamá-lo em última instância. O macrófago, ele é responsável por fagocitar, né? Ele vai se alimentar daquele agente invasor e fagocita ele. Aí eu tenho as células T, tá? Que quando eu tenho deficiência das células T, eu tenho a citotóxica e a auxiliar, ela sempre tem alguma para poder ajudar, tá? E quando eu tenho deficiências nesse tipo de célula, eu posso produzir cânceres, tá? As leucemias, elas se apresentam com a deficiência das células T ou com a deficiência das células B, tá? Linfócitos C ou linfócitos B. Eu tenho mastócito, os basófilos, os neutrófilos, os eosinófilos, todos eosinófilos, desculpa. Todos eles são responsáveis pelo nosso sistema de defesa. O que eu preciso saber? As células dendríticas, elas são responsáveis por alinhar, né? Ela capta todas as mensagens e avisa sobre a invasão no sistema. Então, cada uma delas, ela vai ter uma função específica, tá? E aí tá direitinho mostrando o que cada uma realmente, qual é a função de cada uma no nosso sistema, tá bom? É só uma animação para vocês entenderem. Bom, os órgãos do sistema imune. Eu tenho, já foi falado aqui, só para vocês entenderem, tá? As tonsilas, né, palatinas ou a glândula adenoide. Eu tenho o timo, ok? Eu tenho os linfonodos. Qual é a função dos linfonodos? Reservar células de defesa para poder defender de acordo com o local. Vamos imaginar que eu tenho uma infecção próxima à região axilar. As células, os linfonodos axilares, eles vão ser ativados, então eu vou ter um edema nessa região, tá? O baço, o apêndice também é responsável pelo sistema de defesa da região intestinal, tá? Só que o problema do apêndice é que ele tem entrada e não tem uma saída e acaba caindo um corpo estranho ali e fazendo a infecção, né? E a medula óssea, que é onde eu tenho a maturação, né? Circulação da linfa no sistema linfático. E a gente sabe que ela trabalha em junção com o sistema circulatório, né? E o que ela faz? Quando eu falei do líquido intersticial, o líquido aí, ó. Passa as veias, passa as artérias, eu tenho um líquido circulante entre essas veias e artéria. A linfa, ela vai puxar esse líquido e jogar novamente na corrente sanguínea. Além dos leucócitos, também fazem parte do sistema imune as células macronuclear fagocitária, né? Antigamente conhecida como sistema retículo endotelial. Estou falando de quem? Dos mastócitos, né? A primeira são especializadas em fagocitose e apresentam o antígeno
ao exército do sistema imune. Então, além dela se alimentar, ela vai apresentar o antígeno para o sistema imune, para fazer a memória, né? Eu tenho macrófagos alveolares dentro da região pulmonar, tá? Eu tenho microglias no tecido nervoso, e aí elas vão trabalhar também nessa defesa do tecido nervoso. Eu tenho as células de Kupfer dentro do fígado e os macrófagos de uma forma geral, tá bom? Os mastócitos são células do tecido conjuntivo, originadas a partir das células mesenquimatosas, tá? Que são células de grande potência de diferenciação, que dão origem às células de tecido conjuntivo. Então, elas têm uma grande e potente poder de diferenciações. E elas vão participar de reações alérgicas, a hipersensibilidades, atraindo o quê? Os leucócitos até o local, proporcionando uma vasodilatação. Esse nosso organismo ele vai possuir mecanismos até o local propiciado a uma vasodilatação. Então, ele vai possuir mecanismos de defesa que podem ser diferenciados quanto à especificidade, né? Ou seja, o que seria, professor, especificidade? Seria específicos contra os antígenos. Quem são os antígenos? São o produto do vírus, o produto da bactéria, que vai se tornar um corpo estranho dentro desse organismo. E aí, ó, você observa, tá vendo, ó? Uma célula indo na direção de um antígeno, né? Para poder simplesmente inibir a possibilidade de crescimento do mesmo. E os inespecíficos, tá? Os inespecíficos, eles vão proteger o corpo, o nosso organismo, contra qualquer material ou micro-organismo estranho. Os específicos são as células mais específicas. Elas são, como eu te falei com vocês, a NK é uma específica, e ela vai trazer o quê? A proteção contra qualquer tipo de micro-organismo ou qualquer tipo de corpo estranho, tá? Não precisa ser exatamente especificado como acontece com todas as outras células. As outras células, elas têm funções específicas, as NK elas vão para o combate, elas vão para a guerra. Aqui vocês vão ver, ó, os nódulos ou os linfonodos. O organismo, galera, ele possui barreiras naturais, tá? Que são, obviamente, inespecíficas. Então, eu já tenho barreiras naturais que estão ali prontas para poder fazer a defesa e é inespecífica, qualquer tipo de defesa. Como a pele, né? Eu tenho queratina, lipídios e ácidos graxos. Então, ela já faz aquela barreira que não deixa com que entre. Ela já faz ela já dificulta para que entre qualquer tipo de material invasor para dentro das células, tá? O pH da vagina faz a mesma coisa. A cera do ouvido externo, a mesma coisa, faz essa proteção, essa barreira natural, né? O muco presente nas mucosas ou no trato respiratório vai também trazer essa diferenciação, né? E os cílios do epitélio respiratório, peristaltismo, flora normal, entre outros. Então, eu vou ter essas barreiras naturais apresentadas tanto a pele, né? A maior barreira natural. E aí eu vou ter nas mucosas, na pele, eu tenho os cílios, né? Até a região nasal, ela é muito específica, dá para você... Ela começa a fazer a filtragem do sistema respiratório. Então, são barreiras naturais. A vasodilatação, ela vai aumentar a temperatura do local inflamatório, dificultando, então, faz vasodilatação, aumenta a quantidade de células naquela região. Então, isso vai criar um aquecimento na região e vai dificultar a proliferação do micro-organismo. Você pode reparar, se você se machucar, na mesma hora cortou um dedo, vai ser acionado, o sistema imune para aquele local. Então, a primeira coisa que vai aparecer é um edema. E depois vai aquecer o local, para evitar com que o produto da bactéria ele venha a fazer uma infecção naquela região, tá bom?
Algumas substâncias vão ser liberadas nesse local de onde tem um processo infeccioso, né, a inflamação, e vai alcançar o centro de regulação e vai alcançar o centro de termorregulação localizado lá no hipotálamo, onde vai originar a febre ou a elevação da nossa temperatura corporal, tá? Isso vai trazer mal-estar? Desconforto? Sim. A febre é um importante fator no combate da infecção, porque eu preciso entender que vai vasodilatar, porque eu tenho um aumento de células no local. Eu preciso entender que vai ter edema, vai ter calor, que isso são sinais do processo infeccioso. E a febre, ela vai ajudar no processo, porém, né, porque ela vai aumentar a temperatura e vai diminuir a possibilidade do agente infeccioso continuar atuando nesse organismo.